Na primeira parte do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo respondeu algumas questões sobre casamento. A primeira dúvida era em relação ao celibato, ou seja, aqueles que decidiram não casar e viverem somente para a obra de Deus. Nós imaginamos, irmãos, que esse era mais um motivo de contenda entre os irmãos. Para uma igreja imatura, qualquer coisa é motivo de contenda, de briga. Então é possível que essa questão de casar ou não casar também era um motivo de briga na igreja. De um lado estavam aqueles que defendiam que só é cristão de verdade, aquela pessoa que casa e tem um monte de filhos. Esse é o cristão de verdade somente. Do outro lado, tinha aqueles que defendiam que só era cristão de verdade aqueles que abriam mão do casamento para viver somente para o Senhor. Olha que guerra! Quem está certo numa situação dessa? Para cessar o debate, Paulo escreveu, a partir do primeiro versículo do capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Esse trecho aqui é mais simples do que parece. Paulo não estava, nesse momento, advogando contra o casamento. Paulo nunca fez isso. Pelo contrário, tanto a teologia de Paulo quanto a Bíblia inteira defendem o casamento como instituição divina. O próprio apóstolo Paulo vai usar o casamento como metáfora para o relacionamento de Deus, de Cristo com a igreja. Então não há dúvida de que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, tem o casamento em alta conta. Não há dúvida para a gente disso. Tocar em mulher, aqui no versículo 1, tem o mesmo sentido de casamento. Então, não tocar em mulher é simplesmente não casar. Quando Paulo diz que é bom que o homem não case, ou que é bom que a pessoa permaneça no celibato, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ser solteiro ou optar pelo celibato é bom, mas somente isso. Somente bom. Isso significa que o celibato não é ordenado pela palavra, mas também significa que não é proibido pela palavra. Isso significa que o celibatário ele não é moralmente superior aos demais. Isso significa que o celibato não faz de ninguém mais santo do que os outros crentes. Fica claro aqui no texto que não casar deve ser uma opção somente para aqueles que têm o dom para isso. É assim que a Bíblia se refere. Se a pessoa fez opção pelo celibato, mas vive em imoralidade, Paulo fala o seguinte: então case. Você não tem dom para isso. Olha o versículo 2. Mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. É Paulo colocando ordem naquela bagunça. Se você quiser optar por se consagrar ao Senhor e viver somente para Ele, você faz bem. Mas não caia na imoralidade. Ou seja, queridos, a santidade é muito mais importante do que o estado civil. Se for solteiro, fuja da imoralidade. Se for casado, seja fiel em uma relação monogâmica. O que Paulo está dizendo é: casando ou não casando, sejam santos, vivam para o Senhor.